Psicologia das adolescentes. É fácil compreender as razões pelas quais alguém poderia ser levado a escrever um livro dirigido às mães para ajudá-las a compreender a psicologia dos adolescentes. Por que escrever para elas um livro sobre a psicologia das adolescentes? Tendo também passado por essa idade, será que não retiveram dela memória suficiente para poderem compreender as suas próprias filhas? No seu apostolado entre os adolescentes e as mães de adolescentes, o autor ficou profundamente impressionado com o fato de muitas vezes as primeiras se queixarem da incompreensão das segundas. Este mal-entendido não é surpreendente. As ocupações e preocupações do dia a dia nos absorvem tanto que sobra pouco tempo para refletir sobre nós mesmos, reviver as lembranças da nossa infância e analisá-las. E além disso, quando uma mãe tem uma filha adolescente, as suas memórias remontam pelo menos a um quarto de século. É sem dúvida uma época muito remota para recordar emoções com precisão. Se ela se lembrar deles suficientemente, a mulher, ao atingir a idade adulta, os julgará de forma diferente. Ela os considera ingênuos e infantis. Ela está naturalmente inclinada a julgar a tristeza da adolescência infundada, as ansiedades vãs, as esperanças ilusórias, a modéstia excessiva, os escândalos exagerados. Como se é tola nessa idade? Esta é a reflexão final nas conversas entre amigas. É por isso que muitas mães, quando as filhas adolescentes lhes confiam os seus medos ou esperanças para o futuro, não dão a essas confidências a importância que merecem. Esqueceram-se do estado de espírito que tinham na adolescência. Não compreendem que pequenas dificuldades podem parecer e ser grandes para as almas ainda frágeis. As respostas que dão e as reflexões que fazem contribuem para dar à jovem a impressão de ser incompreendida. Deste fato, cria-se a atmosfera de solidão que frequentemente caracteriza esta época. Outra fonte de conflitos frequentes entre a mãe e a filha são os numerosos pequenos serviços domésticos que a primeira solicita ou exige da segunda. Nada parecido entre mãe e filho. Este trabalho gostaria de ajudar as mães a compreenderem melhor suas filhas, principalmente no difícil período da adolescência. Se conseguir o seu objetivo, haverá uma melhoria nas relações entre mães e filhos, e também uma compreensão profunda entre eles, como por vezes se verifica. Essa esperança baseia-se no fato de que não falta às mães o amor pelos seus filhos. Queremos fazê-las compreender o que é a alma das adolescentes, para que com maior consciência possam ajudá-las nessa época difícil, torná-las mulheres corajosas, enérgicas e refinadas, capazes de cumprir bem a tarefa que a divina providência confiou a elas. Este livro é dedicado em particular às mães, porque na maioria das famílias essa tarefa é delas. Os pais muitas vezes estão muito ocupados com seus próprios assuntos para dar aos filhos todo o tempo que necessitam. Isso não significa que estejam desinteressados pelas suas criaturas e que a sua presença seja inútil. Porém, a presença do pai na família dá às filhas a impressão de certa segurança e possibilidade de apoio na vida. A presença do pai, como a dos irmãos, é para elas um meio de descobrir a psicologia do homem. A influência do pai sobre as filhas é menos visível e mais oculta. Os confrontos são raros, as confidências também. Contudo, existem certas alianças ou oposições tácitas entre eles que têm uma importância notável na formação psicológica da jovem. Além disso, de fato, poucos pais estão diretamente envolvidos na educação das suas filhas. É por isso que este livro foi dedicado às mães,
com a esperança secreta de que alguns pais o leiam com proveito. Permitam-nos sublinhar a importância que é para as mães, mesmo que não tenham filhos, informar-se sobre a psicologia dos adolescentes para melhor aconselhar as suas filhas sobre o comportamento em relação a eles. Acreditamos que é útil dar o mesmo conselho a todos os educadores de jovens. Pedimos também que você releia estas páginas de vez em quando. Não só as crianças esquecem, até os adultos precisam ouvir certos conselhos ou certas verdades de vez em quando. E pedimos às mães que não leiam este volume muito rapidamente, mas que comparem se as considerações necessariamente gerais que apresentamos encontram alguma correspondência nas manifestações da sua adolescente. Ao concluir este prefácio, o autor sente-se no dever de agradecer às mães e jovens cujas confidências, sugestões e críticas lhe permitiram escrever este livro. Graças à sua ajuda, a fidelidade e a objetividade das observações que esperamos ter obtido permitirão a muitas mães compreender suas filhas e orientá-las melhor. Parte 1. As origens da nossa personalidade. Qual a origem do nosso caráter? Ouvindo as queixas das mães sobre os defeitos dos filhos, percebe-se como, na maioria dos casos, elas os responsabilizam inteiramente. Meu filho é um preguiçoso. Minha filha é impertinente. Ela é uma criança tão fechada. Ela não tem vontade e carece de caráter. Pode-se deduzir que essas mães evidentemente acreditam que um ato de vontade por parte dos filhos resolveria a situação. Essa atitude mostra que elas não levam em conta como se constitui o caráter de cada um. O caráter é, na verdade, o resultado de 3 tipos de influências: a hereditariedade, o ambiente social e educacional e o esforço pessoal. A hereditariedade faz sentir a sua influência desde o nascimento e ao longo de toda a vida. O ambiente terá influência após os primeiros meses de vida. O esforço pessoal autônomo só será possível na adolescência. Este esforço, porém, não conseguirá modificar a influência da hereditariedade, nem suprimir radicalmente as impressões, muitas vezes inconscientes, recebidas nos primeiros anos de vida. Nascemos velhos, escreveu François Mauriac. Com essas palavras, o psicólogo quis sublinhar como boa parte das nossas inclinações e tendências de caráter herdamos de nossos ancestrais, fisicamente. Essa expressão original é bem verdadeira. Nascemos, de fato, com um conjunto de órgãos e glândulas, cujo funcionamento fisiológico terá uma importância considerável e uma grande influência nas nossas virtudes e nos nossos defeitos. Entre outras coisas, nascemos com um sistema nervoso bem definido, cujas riquezas, equilíbrio ou desequilíbrio afetarão o nosso caráter. Os adultos sabem, por experiência própria, que muitas dores de estômago, distúrbios hepáticos, doenças e males ginecológicos têm um claro impacto no humor do momento. Portanto, não é surpreendente que as causas fisiológicas tenham repercussões claras no caráter das nossas crianças desde os primeiros anos. Existem naturezas calmas ou nervosas, gananciosas ou sem apetite, irascíveis ou pacíficas, otimistas ou pessimistas. Essas tendências já são reveladas na primeira infância, portanto, não são adotadas deliberadamente, nem devido à influência do meio ambiente, mas sim a causas físicas. A ciência mostra-nos que certos produtos químicos influenciam o nosso caráter, as nossas faculdades mentais e emocionais, o nosso comportamento externo. Hoje, conhecemos numerosos produtos cuja ingestão ou injeção modifica, pelo menos temporariamente, a nossa psique. A ação do pentotal, o soro da verdade, que elimina nossa resistência ou reticência em expressar os nossos pensamentos, do ácido glutânico, que proporciona uma certa vivacidade, do Actedron, que nos permite ficar acordados durante 48 horas e que permitiu aos pilotos durante a guerra os voos longos,
E se esse é o efeito produzido por doses mínimas de substâncias químicas, pode-se facilmente compreender a influência no corpo, no qual se encontram permanentemente os produtos químicos fabricados pelo nosso próprio organismo. Esse complexo químico existente no físico e o tipo pessoal de sistema nervoso diferenciam o caráter das crianças nascidas dos mesmos pais. O ambiente familiar, que é comum, não pode ser a causa da diferenciação. O comportamento da mãe em relação aos pequenos é geralmente o mesmo. A única causa dos diferentes caracteres que revelam já na primeira infância reside nas diferentes constituições físicas herdadas dos pais. A maioria das mães, quando eram meninas, ao verem os filhos de outros se comportando mal, pensavam imediatamente: certamente não vou criar meus filhos assim. A experiência de vida tornou-as mais modestas. Aprenderam que a educação não é onipotente. Então, por que elas acreditam que um esforço de vontade por parte de uma adolescente ou de uma criança pode mudar o caráter ou o comportamento? A educação e o autocontrole necessariamente enfrentam uma base fornecida pela hereditariedade física. Portanto, nem a educação nem o autocontrole podem fazer tudo. No entanto, isso não significa que não possam fazer nada. Com efeito, se a educação não pode modificar a estrutura fundamental do caráter, pode, no entanto, modificar alguns aspectos. A experiência cotidiana diz-nos precisamente a influência que pode ter no caráter e no comportamento das crianças. Da criança pequena podemos obter, por meio de sistemas hábeis de educação, atitudes e virtudes às quais ela não seria levada nem pelo instinto, nem pela hereditariedade. Isso acontece porque a criança, na verdade, não é um ser inteiro. Ela dispõe de inúmeros recursos que o educador pode aproveitar para atenuar ou reforçar tendências particulares. Tudo isso não acontecerá em poucos dias, mas deverá começar desde as primeiras semanas, os primeiros meses ou os primeiros anos. Existem inúmeras alavancas de controle de um ser humano. No nível mais baixo, os vários instintos, desejo do prazer, medo da dor. No nível superior, porém, são constituídos por inteligência, vontade e consciência. Tomemos como exemplo o caso de uma criança gulosa. Aos 3 ou 4 anos, posso ensiná-la a dominar os seus desejos por medo da privação. Por volta dos 6 anos, posso apelar ao seu desejo de um sorriso ou de um beijo da mãe, ao seu medo de causar desagrado. Se for mais velha, poderei fazê-la raciocinar, mostrando-lhe que certos alimentos não são adequados e podem fazer mal. São maneiras diversas para ajudar a dominar a sua gula. Um longo esforço educativo pode modificar mais ou menos sensivelmente um caráter e uma conduta. Pode sempre obter uma melhora, ainda que não a transformação radical. Com o desenvolvimento da inteligência e com o passar dos anos, não só teremos a influência do ambiente familiar, mas também aquele da escola, dos lazeres, do mundo em geral. Em cada criatura se acham escondidos os germes de todas as virtudes e de todos os vícios. É parte da habilidade do educador saber levar em conta os muitos elementos que constituem o ser humano, para ajudá-lo a realizar a plenitude do seu ser homem. Usando inteligentemente prêmios e castigos de ordem moral, intelectual, sentimental, físico, o educador esperto poderá obter na maior parte dos casos que o guloso se torne temperante, o medroso mais corajoso, o colérico relativamente dono dos seus nervos, o preguiçoso um pouco menos sem vontade. O ambiente educativo age sobre os caracteres pelo clima geral que cria, mais que pelas exortações oficiais. É fácil simplesmente não escutar essas últimas, mas não é nada fácil escapar da atmosfera moral que se respira em casa e fora. O espírito religioso e social de uma família, a mentalidade humanista ou jansenista, ideias certas e preconceitos
se refletem nas instituições e nos ambientes, e esta atmosfera terá sobre a criança uma influência maior que a educação que se lhe dá. Vivendo, por exemplo, em um ambiente de supremacia masculina e de parcial diminuição da mulher, é quase impossível que um menino não sinta nascer um forte sentido de orgulho pela sua pertença ao sexo forte, e a menina não sinta uma influência deprimente. Além da hereditariedade física, vemos que tem uma notável influência as doutrinas oficiais e as ideias circulantes no ambiente no qual o jovem ou a jovem vive. O caráter inato pode ser modificado por um terceiro fator, o esforço pessoal sobre si mesmo. Essa possibilidade não está na criança, mas é própria da adolescência. Essa é, de fato, a época de tomada de consciência de si mesmo, do nascimento da possibilidade de domínio de si mesmo através da compreensão dos fins que nos propomos alcançar. A criança fará um esforço para dominar-se porque lhe é sugerido pelos outros. O adolescente pode decidir por si mesmo. Isso não quer dizer que o faça sempre. Esses esforços sobre si mesmos podem ter resultados mais ou menos evidentes. Esses esforços não cancelarão as tendências profundas do ser, devidas à hereditariedade, mas poderão atenuar a violência ou acentuar a sua inclinação. Mas se explica para a adolescente as razões dessas variações de humor, ela poderá ganhar consciência e progressivamente uma maior serenidade e um maior equilíbrio. É claro que a paixão ganhará maior vigor se alimentada e cultivada. Um sentimento, mesmo violento, pode diminuir pouco a pouco de intensidade se habilmente esquecido, rejeitando sua satisfação, encaminhando a sua inteligência e a sua vontade a outros centros de interesse. Tudo isso não é, obviamente, trabalho de um dia. Na realidade, são muito poucos aqueles que se preocupam em estudar e educar o próprio caráter. Mas é possível obter bons resultados, e a prova está no fato de que alguns realmente obtiveram estes resultados. Neste caso, até mesmo o comportamento externo poderá ser visivelmente modificado. De fato, se conta que São Francisco de Sales, o homem mais manso e doce que você poderia encontrar, tinha sido violento e nervoso na sua adolescência. Ao lado de nossas atitudes plenamente conscientes, há muitas outras adotadas em estado semiconsciente ou de inconsciência, resultante da emotividade. Isso tem origem no temperamento físico, depende do ambiente social, especialmente do familiar, e as reações do indivíduo a essas influências. A importância do ambiente familiar é notável. Segundo o que tem alimentado ou acalmado essa emotividade, principalmente na primeira infância, se tenha sido capaz de frear sentimentos perigosos ou permitido a sua manifestação, teremos, a uma certa idade, indivíduos dotados de uma certa capacidade afetiva, predominantemente conformista ou agressiva, e tendencialmente otimista ou pessimista, equilibrada ou nervosa. E para poder compreender, ter na mão o caráter da própria filha, é necessário ter em mente todos estes fatores: o temperamento, a fisiologia, as influências do ambiente familiar e social, as reações afetivas que ela experimenta inconscientemente ou sob direção de seus educadores. É então a síntese das influências da nossa constituição fisiológica, do ambiente educativo, das nossas reações conscientes e inconscientes, que constitui o nosso caráter quando estamos passando pelo limiar da adolescência. Segunda parte: a adolescência e as suas evoluções. Capítulo 1: As transformações físicas da adolescência. Acreditamos que é supérfluo descrever minuciosamente as manifestações físicas da puberdade. São bem conhecidas às nossas leitoras. Limitamo-nos a sublinhar alguns fatores ignorados por muitas. O mês feminino não é, para nada, caracterizado por um período de repouso ao qual sucede uma brusca atividade.
é exatamente o contrário. Durante todo o mês, os ovários e o útero estão em atividade. Inicialmente, o ovário produz com intensidade um hormônio, a foliculina, que injeta abundantemente no sangue, enquanto o útero multiplica as células da sua superfície interna e os seus vasos sanguíneos, base da futura função materna. Lá pela metade do mês, um óvulo chegou à madurez no ovário. Se separa, cai no ventre e é recolhido em uma das trompas. O ovário expele ainda um segundo hormônio, a progesterona. Ao mesmo tempo, o útero, graças às características da mucosa uterina em fase de secreção, obteve a umidade necessária a um eventual aninhamento do óvulo. Isso acontece enquanto o óvulo avança lentamente através das trompas. Se o óvulo, pouco depois de ter saído do ovário, não encontra um espermatozoide na trompa, é reabsorvido lentamente. Toda essa estrutura construída pelo útero é então eliminada em alguns dias com a hemorragia mensal. Durante todo o período da vida em que uma mulher pode conceber, os ovários e o útero estão, portanto, em constante atividade. Só a gravidez vai mudar este ritmo. O ovário então secreta, com dupla intensidade, o segundo hormônio, a progesterona, que tem a função de levar a gravidez a bom termo. Não somente o ovário e o útero estão ativos, assim como o sistema glandular e os dois sistemas nervosos antagônicos, o simpático e o vagotônico. Para lembrar mais facilmente o significado desses termos, vamos vincular ao sistema simpático a ideia de uma influência que torna as coisas e os homens agradáveis para nós. Para o vagotônico, a ideia de uma impressão vaga e melancólica. Ora predomina um, ora o outro. Sua influência alternada e parcialmente oposta afeta a psique da mulher. Não admira, portanto, que variações ocorram no humor feminino simultaneamente com estes acidentes fisiológicos. Vimos no primeiro capítulo a influência do físico no caráter. O período anterior à menstruação e o próprio período da menstruação são frequentemente caracterizados por uma grande emotividade, maior susceptibilidade, nervosismo, tendência ao pessimismo e ao desânimo. Como uma boa educadora, a mãe não deixará de alertar a adolescente sobre essas reações psicológicas. Ela a ensinará a julgar as próprias impressões, examinando a sua causa, e não ficar excessivamente comovida. E, acima de tudo, a mãe tentará fazer com que a filha tente não suprimir as mudanças de humor e as tendências ao nervosismo ou à vivacidade, o que é impossível, mas dominá-las pacificamente. Isto será muito útil para uma boa abordagem da vida de casada e do seu futuro papel como educadora. Neste período da adolescência, em que o organismo deve providenciar o exercício dessas novas funções e as necessidades de crescimento, não deveria ser surpresa que a menina sofra de vários males. Dores de cabeça não são incomuns, assim como distúrbios cardíacos e abdominais. A adolescente muitas vezes se sente cansada, uma consequência lógica de seu comportamento irracional. Na verdade, quando se sente em sua melhor forma, ela se entrega voluntariamente a atividades físicas, praticando jogos às vezes violentos e não se permitindo o descanso necessário. Além disso, os programas escolares não levam em conta as condições físicas da adolescente. Algumas escolas atribuem aos alunos trabalhos de casa que muitas vezes os obrigam a permanecer acordados por longos períodos de tempo. Geralmente, as meninas são mais ambiciosas e mais ansiosas por se destacar que os meninos, e os professores são mais exigentes com elas do que com eles. A menina leva as coisas mais a sério que o rapaz, apesar de ter uma resistência física mais baixa, inferior. Muitos meninos, especialmente aqueles que definimos como viris, resistem vitoriosamente os perigos de esgotamento escolar, negligenciando o dever de casa, estudando mal, participando pouco das aulas e não se importando com alcançar resultados brilhantes. Os programas escolares para as meninas deveriam levar em conta certas verdades fisiológicas para que possam levar uma vida mais equilibrada e para dar ao seu corpo o descanso necessário.
Em um livro sobre adolescentes, é impossível não pedir às mães que avisem suas filhas a tempo da primeira menstruação. Este incidente, mesmo quando é esperado, mas sobretudo quando chega de repente, tem uma influência notável na psique da menina.